Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez juntos para discorrermos a respeito deste próximo tema. E eu gostaria de analisar esse tema à luz das Escrituras Sagradas e dos ditames, dizeres, ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu sei, obviamente, que existe o estudo a respeito das 5 solas, né? Sola gratia, sola fide, etc. E eu sei também que nós somos salvos pela fé e nós não temos mérito nenhum, inclusive a fé nos é dada por uma dádiva de Deus, porque se a Bíblia diz que ele pode endurecer o coração de quem ele quiser e pode amolecer o coração de quem ele quiser, para crer ou não crer na obra salvífica e salvadora do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, só que existe um porém. A Bíblia é clara em dizer que antes de nós conhecermos ou termos um encontro decisivo com Jesus, muitas vezes, muitos de nós tínhamos determinadas atitudes que não corroboram muito com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos de nós roubavam, muitos de nós prostituíam, adulteravam, corrompiam, mentiam, tínhamos um coração duro, éramos pessoas desprovidas de Deus, né? Fazíamos tudo que devíamos e não devíamos. Talvez tantas outras coisas, né? Assaltos, homicídios, uso de entorpecentes, etc, etc. Então nós observamos que a partir daí nós temos um marco, que é a nossa vida antes, Jesus e a nossa vida depois. Obviamente que nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obra, ela é morta. Quando a gente passa da nossa velha criatura pelo marco de Jesus, aceitando a pessoa de Jesus como Salvador, nós temos que ter uma transformação, um novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos em João 3. E nesse novo nascimento, todas aquelas coisas que nós praticávamos, nós não vamos praticar mais. Ou porque Jesus nos limpou, ou porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ou porque nós estamos agora vivendo em espírito, nós estamos não somente falando, proletizando, fanatizando, mas nós estamos em espírito. Existem os cristãos, os crentes carnais, né? E os crentes e os cristãos, mais oportuno, eu gosto da palavra cristãos e não crente, os cristãos espirituais. Então nós temos aí esse ponto de conhecermos a Jesus e depois de conhecermos a Jesus. Então antes nós trazíamos todas as tranqueiras que nós tínhamos sobre nossas vidas, e a partir daí, obviamente, que tem que ter uma mudança de vida. É quase que obrigatório, porque Deus demonstra na palavra dele que Jesus é luz. Então, em Jesus não tem nada que pudesse desabonar a sua vida de espiritualidade, sua comunhão com Deus, sua vida sem pecado. Então, nós vamos seguir a quem? A esse Jesus, que vai nos dar força e graça e poder para nós tirarmos de nossas vidas todas essas tranqueiras, esses pecados, essas obras que nós trazíamos antes de sermos conhecedores da salvação em Jesus Cristo de Nazaré. E essa salvação nos traz uma remodelação de vida, uma mudança de vida, que é chamada, no grego, de metanoia. Uma mudança de pensamento, assim, 180 graus.
Você muda da água para o vinho do dia para a noite. Por isso que as pessoas muitas vezes chamam o crente cristão de louco, muitas vezes não entendem a mudança, que é uma coisa muito brusca, e ela é operada justamente através do Espírito Santo de Deus no espírito da pessoa, na alma da pessoa. Então, existe essa transferência, essa mudança, né? Essa transformação. Então, nós temos sim que observarmos as obras, mas não para por aí. Existem pessoas que se batizam, passam pelas águas batismais, e passam a usar um terno, uma gravata, a mulher deixa o cabelo comprido, não usa mais calça comprida. Isso aí, tudo bem, obviamente, é melhor do que estivesse andando nu aí pelas ruas. Mas isso aí é uma santidade exterior. E isso, às vezes, é o problema que traz muitas outras consequências, porque a pessoa, fazendo esse tipo de santificação exterior, essa questão de autojustificação, ela se sente melhor do que todo mundo, melhor até do que Deus. E às vezes entra, então, o orgulho satânico, a hipocrisia, entra a arrogância, né? Entra todas essas coisas que Deus não se agrada. Entra praticamente a questão do que Jesus chamava os santos externalizados, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, de hipócritas, né? Ele chegou até a dar o exemplo do sepulcro caiado, que eram bonitos e adornados por fora, mas podres por dentro, cheio de toda sorte de rapina e de praticamente de podridão. Então nós precisamos entender que nós somos salvos sim pela fé, mas a fé sem obras, ela é morta. E existe uma passagem na Bíblia que ainda vai mais longe. Se você é salvo pela fé e a fé sem obra é morta, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma fé morta não pode agradar a Deus. Então essa fé, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nossa forma anterior, nós temos que passar pela pessoa de Jesus, e aí nós vamos ter uma transformação, uma mudança. E essa fé que nós tivemos, ela vai operar obras. Quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mate mais. Quem traficava, não trafique mais. Quem mentia, não minta mais. Então, tudo que era anterior, de negativo, você passa a não praticar mais depois que você tem o marco de Jesus na sua vida. Então, existe o antes, o durante e o depois. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que hoje, durante o meu almoço, essa política dialética que essas pessoas impregnam nas mentes, nas cabeças dessas pessoas ignorantes, essas pessoas talvez até de boa fé, pessoas ingênuas, pessoas inocentes, que buscam a Deus até com uma certa sinceridade de coração e de alma, e encontram aí esses bandidos, esses meliantes, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos profetas, que de Deus nada têm, mas usam o nome de Deus para dominarem com cetros de ferro as pessoas, para arrancarem proveito das pessoas, para comerem da lã e da gordura e da carne das ovelhas, né? E então essas pessoas praticamente fazem o que querem com as mentes dessas pessoas de boa fé, essas pessoas inocentes que vão, muitas vezes, entre aspas, inocentes, entre aspas, querer conhecer ou buscar a Deus. E a pessoa chega ali numa situação praticamente não conhecedora das coisas de Deus, do reino de Deus, e eles vão plantando as coisas, as doutrinas de demônios, os ensinos de demônios, conforme a interpretação particular que eles fazem da palavra de Deus, começam a implantar isso nas mentes das pessoas, fazendo inclusive uma deturpação das escrituras sagradas. E hoje, durante o almoço, eu estava almoçando e já pela terceira vez uma senhora de meia idade, à porta do restaurante, né, como aquele caso lá do paralítico na porta da igreja de Formosa, em que Pedro chega e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus.
E aquilo ali foi mais do que uma esmola. Pessoa que não tinha vida, que não podia talvez andar, trabalhar, ter a sua vida normal, no dia a dia, com a família, com os afazeres, aí a partir daí foi mais do que ganhar na loteria. Então ele não, foi mais do que uma esmola. Mas Pedro sabia que ele tinha para oferecer para aquele homem muito mais do que esmola, muito mais do que dinheiro. Aquele homem estava acostumado ali na porta de Formosa pedir dinheiro para sobreviver. E nós observamos que sempre essas pessoas, até de uma forma inconsciente, elas se sentem impossibilitadas, passivas, né, diante das circunstâncias, e elas buscam socorro onde? Nas portas de restaurantes, nas portas de bares, nas portas de igrejas, nas portas de denominações religiosas, nas portas das igrejas católicas. Quantos mendigos eu já não vi dormindo cobertos com jornais em noites frias nas abóbadas das portas das igrejas católicas, né? Porque as igrejas protestantes colocam muro, cadeado, é mais difícil, né? Terminou o culto, oba-oba, cada um para si, Deus por todos e tchau, tchau, bau-bau. Isso também é uma convicção calvinista, satânica, ao meu modo de ver. Acredito eu que Calvino deixou a porta amplamente aberta para essa falsa teologia da prosperidade com esses falsos pastores, mercadores da palavra de Deus, porque Calvino dizia que o sinal da eleição é a prosperidade e a bênção material terrenal. Se a pessoa não tivesse a bênção de Deus e se tornasse um cristão, ela não seria abençoada realmente e salva por Deus, não seria um escolhido, um eleito de Deus. O sinal da eleição para Calvino é a prosperidade material, financeira, aqui e agora. Então o pobre está lascado, né, nesta vida e no porvir, porque é maldito aqui e não vai herdar a vida eterna. Isso era na cabeça de Calvino. E nós observamos que Calvino também foi um tremendo um assassino, né? No banho de sangue da Reforma e contra a Reforma, ele mandou praticamente Miguel Servet ser morto na fogueira por ser unicista e não botar muita fé na época na questão da Trindade. Por causa disso, ele mandou queimar vivo Miguel Servet em fogueira. Nós temos dados históricos a respeito disso. Então, Calvino, para o meu modo de ver, né, deixou aí as portas abertas para a teologia da prosperidade, e com essa teologia calvinista aí, que só é eleito o sinal da eleição, o sinal de você ser salvo, é prosperidade aqui e agora. Senão você é maldito e não é escolhido realmente, não é salvo, não é um eleito por Deus. E então nós observamos que essas pessoas aí começam a plantar ensinos de demônios, doutrinas de demônios, deturpação das escrituras sagradas na mente dessas pessoas, na cabeça dessas pessoas que vão para a igreja de uma forma neófita, sendo um neófito nas coisas de Deus. E eu acredito muito nas obras, não para a salvação, mas como consequência da salvação. O antes, o durante e o depois de Cristo. Antes de Cristo eu era uma coisa. Durante a minha percepção de Cristo, eu já começo a tomar certa consciência espiritual. E a partir daí, depois de Cristo, eu tenho que ter mudanças visíveis. Mudanças no caráter, mudanças morais, né, mudanças praticamente profundas no meu interior. Um sinal de que realmente eu tive um encontro com Jesus Cristo. E as obras são frutos do Espírito. Não podemos aceitar a pessoa dizer que é um salvo se ela não tem o amor, não tem a caridade. A Bíblia diz que duas coisas importantes: Deus é amor. E quem nunca amou, nunca viu e nunca conheceu a Deus, porque Deus é amor. E uma outra questão, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a face de Deus como ela é. E então eu, entrando naquele restaurante, já por 2 ou 3, 4 vezes, aquela senhora na porta do restaurante, com uma certa idade, uma média idade, não muito velha e não muito nova, uma pessoa, para complicar mais ainda, uma pessoa de cor,
uma criança de uns 4, 5 anos com uma tigelinha na mão pedindo esmola. E o capitalista, ele só quer enriquecer, enriquecer, enriquecer. Está lá preocupado, né, com ninguém, com o pobre, com o mendigo, com a mulher e com o filho. A mesma dialética religiosa, política, é a ideologia protestante, né? Essa história de evangélicos, crentes, tudo para mim é coisa do demônio, coisa do diabo. Pouca vida com Cristo, pouco aprendizado com Jesus Cristo, só devoção a homens, né, umas obras aí colocando os pés pelas mãos, praticamente um antropocentrismo, não é? Uma egolatria. É diferente a idolatria da Igreja Católica, que é relacionado e direcionado a ídolos de madeira, de tábua, de ferro. E já nesse protestantismo, nesse evangelicalismo, a adoração é a pastores, a profetas, a missionários, né? Pessoas que são mais perniciosas do que uma estátua que está ali estática, parada, imóvel, que não tem olho, não vê, não fala, não anda, não faz maldade para ninguém. Agora, essas idolatrias do evangelicalismo é diretamente a pessoas, seres humanos, que andam, que falam, que podem matar, podem denegrir, podem caluniar, podem roubar, podem ensinar coisas erradas, pode transgredir aos mandamentos de Deus, pode deturpar as escrituras sagradas, em bel benefício próprio. E essa mulher começou a pedir esmola, e quando foi hoje, no terceiro dia, eu estava no restaurante e, de repente, comecei a escutar uma conversa lá fora. Chegou uma crente lá e começou: você tem que trabalhar, você tem que pedir libertação para Deus, isso não é o que Deus quer para você, ficar mendigando na porta de um restaurante, usando essa criança, você tem saúde, agradeça a Deus, procura um emprego. Ficou meia hora nessa ladainha. E eu ficando ali só ouvindo, sendo obrigado a ouvir aquela conversa, e pensando, né, com os meus botões. Será que nunca nessas igrejas, nessas denominações religiosas, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos profetas, além de pedir dízimos e ofertas para essas pessoas para levar à casa do tesouro, só eles que querem ser beneficiados, impedindo até as pessoas de ensinar as pessoas de fazer o bem porta fora das igrejas para não faltarem dízimos e ofertas em suas sinagogas de Satanás? E aquela mulher com esse discurso plantado na sua cabeça, com essa dialética da política do evangelicalismo, do falso sistema religioso, que não tem obra, caridade, amor, não existe isso. É só vaidade, é só superficialidade, eles usam isso, é mentira, isso não existe amor no meio dessa gente, não existe caridade. Eles não têm Deus na realidade, no íntimo, eles não possuem o amor de Deus. A Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade, né? Porém com contentamento. Outra passagem diz: muitos têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. E eu comecei a pensar, né, por que essa mulher não foi ensinada, uma vez que aquela criatura que está ali, eu não sei as circunstâncias que levaram aquela pessoa, aquilo ali, a ficar daquele jeito. Eu já fui uma pessoa que fiquei 2 ou 3 anos desempregados, eu coloquei currículo para todos os lados, eu dava aula de inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, visitei os Estados Unidos, Canadá, Líbano, Síria, Jordânia, Argentina, Bolívia, Buenos Aires, etc, etc. E fiquei ali naquela prova e nunca ninguém chegou até mim e disse: olha, vou te arrumar um emprego, vou arrumar um pistolão aí da minha denominação, ou da minha igreja, ou da política, para pelo menos confrontar essa sabedoria que Deus te deu. Você não pode ficar dessa forma. Não, nunca. Só caluniavam, só criticavam, e ainda mais por causa das minhas ideias, né? Como eu estou colocando aqui agora. Então, tive muita perseguição política, muita perseguição religiosa, por falar a verdade na cara desses caras de paus. Para esses caras, eu gosto, que nem diz o doutor Pedrosa, né? É óleo de peroba na cara desses vagabundos. Que o que eles passam para as pessoas, ensinam para as pessoas, é coisa satânica, ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Foge
as verdades contidas nas Escrituras Sagradas e foge ao verdadeiro amor, caridade e piedade transmitidos por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. E essa mulher, preparada por esses bandidos, esses falsos pastores, nessas sinagogas de Satanás, ensinam só as coisas que lhes convém, aquilo que lhes dá retorno, que lhes dá dinheiro, que lhes dá dízimo e oferta, e proibindo essas pessoas de fazerem o bem porta fora das igrejas, das denominações religiosas. Igrejas somos nós, desculpa. E essa mulher ofendendo essa criatura. Você tem que arrumar um serviço, porque não é justo, não é digno. Eu quase me levantei, porque eu estou cansado já de me envolver em assuntos polêmicos, e quis falar para ela, por que você não pega essa criança para essa mulher, não ajuda essa criança a se colocar numa creche, não consiga um local digno com os seus pistolões aí dessas igrejas milionárias que nós vemos aí por todos os cantos, com pastores desfilando aí com do bom e do melhor. Por que você não ajunta com essas pessoas e não põe essa criança numa creche, não crie caminho para essa mulher ter uma boa moradia, não dê uma cesta básica para ela conseguir se levantar com os seus familiares e arruma um bom trabalho para ela, ao invés de ficar criticando, denegrindo. E eu já escutei vários pastores dizerem, os celeiros cheios de cestas básicas que as pessoas dão, com ofertas, com dízimo, que essas pessoas são vagabundas, que essas pessoas são braços curtos, não gostam de trabalhar. Então o discurso, a dialética política desse evangelicalismo é puro capitalismo, é puro calvinismo, né? Não tem nada de Jesus Cristo. Você pode ver que os basilares dessas igrejas Paulo, são igrejas fundadas nas cartas paulinas, mas de Jesus você não vê nada, né? A congregação se fiou lá no ósculo santo que Paulo falava, no véu, não sei o quê. Cartas paulinas, não tem nada a ver de Cristo essa doutrina aí. A doutrina de Jesus é simples e pura, é amor, é misericórdia, é caridade, é piedade, é abnegação. Ele foi pobre, sendo rei, a Bíblia diz que ele deixou o esplendor da sua glória, se fez homem, nasceu numa manjedoura, habitou entre os homens com pecadores, né? Deixou todo o seu esplendor. Certa feita ele disse, olha, as raposas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Exemplo disso que ele nasceu numa manjedoura, o mundo não deu espaço para o Criador, para aquilo que era dele. As pessoas não tiveram sensibilidade de entender que o Criador não tinha moradia. Né? O dono do céu e da terra, do universo, que fez os céus e a terra, e tudo o seu esplendor e tudo que há nela e fora dela, no universo, não tinha moradia. Os moradores da terra rejeitaram, nenhuma moradia não quiseram dar. Então ele teve que nascer forçosamente dentro de uma manjedoura. E observando essa mulher, eu vi que ela estava realmente ensinada, ela foi focada, ela foi dirigida, né? Ela foi ensinada por esses falsos pastores a não operar o bem, a não ser dentro das sinagogas de Satanás, das denominações, entregando ali os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, e ali eles vão ver o que eles vão fazer. E nunca estão prontos a fazer nada. E além de pedirem dízimos e ofertas na cara dura, vendendo o nome de Deus e fazendo comércio com as almas humanas, não se contentam. Ainda mandam as pessoas fazerem pão em casa para vender, para ajudar a igreja, coxinha, esfirra, bazar da pichincha, ficam pedindo roupas usadas para fazerem, para vender em brechós. Uma verdadeira porcaria, um verdadeiro lixo. Essa obra não caminha pela fé. A fé é diferente, ela caminha por indução, por diretivismo, por pedição de dinheiro. Essas obras, elas crescem por um verdadeiro comércio com a pessoa e a personalidade de Jesus Cristo. Né? Eles fazem um comércio nu e cru. Por isso que crescem assim, de forma praticamente
do dia para a noite, porque fazem comércio, não é uma obra que espera pela fé, que espera pelos fiéis tomarem iniciativa, por Deus tomarem... É o homem tomando a iniciativa, fazendo um comércio em cima das coisas de Deus e deturpando toda a intenção primeira do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa pessoa, quase que eu me levantei da minha mesa, deixei o meu almoço e queria ir até ao lado dela. Me relutei porque era um local público e eu iria criar uma outra polêmica. Mas eu fiquei com muita vontade de dizer isso para ela. Olha, se você não aprendeu que Jesus é amor, você volte lá nos seus líderes e diga lá que essa mulher tem uma criancinha pequena, você não sabe o histórico dessa mulher, ao invés de você ficar aí criticando como você foi ensinada diante desses fatos, peça para eles arrumarem uma creche para pôr essa criança, peça para eles arrumarem uma cesta básica para dar para essa mulher poder criar os seus filhos. Sabe lá Deus se é uma viúva, se são órfãos dentro de casa, e essa mulher ensinada por esses meliantes, esses falsos pastores, detonando aquela coitada que não tem onde cair morta, estava ali sentada ao lado esquerdo da porta de quem entrava para o restaurante, pedindo esmola, e não tinha uma pessoa ali preparada para ir lá comprar uma marmita e servir a mulher e servir a criança. E se Deus estivesse nos testando, e se na forma dessa mulher e essa criança fosse anjos ali? Se essa mulher fosse um anjo e essa criança fosse um anjo? Então essas coisas, gente, estão tudo errado, vocês foram ensinados erradas, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão deturpando, denegrindo a palavra de Deus, permitindo que esses malandros façam comércio com a palavra de Deus. Não há amor, não há caráter cristão, não há vida cristã, é só legalismo, é só mentira, é uma indústria de fazer dinheiro pela fé, é um verdadeiro comércio, né? Inclusive tem até CNPJ e tal. Agora está aberto, está abertamente explícito os políticos com os religiosos, os líderes religiosos com os líderes políticos corruptos. Então está uma aliança terrível, uma aliança horrível perante os olhos de Deus. Porque para Deus, religião e política jamais vão se misturar. Então você vê hoje a aliança aí dos políticos corruptos com os falsos líderes religiosos. Que maravilha, que beleza, não? E os dois aí segurando a bandeira do capitalismo selvagem, né? Da corrupção, da mentira, do dinheiro acima de tudo, adoração ao mamon, né? Ao egocentrismo, à egolatria, ao antropocentrismo. Então eu fiquei besta de ver o que essa mulher aprendeu nessas sinagogas de Satanás. Por um momento eu ouvi ela dizer, olha, eu vou entrar ali, minha senhora, eu vou trazer uma marmita para a senhora, pelo menos a minha parte hoje, o que eu posso fazer. Dizia para a mulher, naquele estado, sentado no chão, com aquela criança, aquela bandejinha pedindo moedas, vai trabalhar, minha senhora, a senhora está envergonhando o Deus que te fez com saúde, vai procurar um emprego, saia dessa vida. Absurdo, gente. Eu fiquei imaginando onde está o amor, aonde que está o amor verdadeiro de Cristo nesses bandidos, nesses crentes safados, nesses líderes religiosos bandidos, sujos. Onde está o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, nesses bandidos meliantes, ladrões, mercenários, salteadores, lobos rapazes, lobos vorazes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. Olha aí a fortuna que esses caras estão ostentando. Quantas pessoas igual essa mulher e essa criança, esses bandidos não podiam tirar da rua, da mendicância? Eu não digo nem mendigo, porque Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E não comer no coxo desses vagabundos como se fosse um gado gospel. Para eles te reconhecerem como uma criatura, uma criação, um filho ou filha de Deus, você tem que estar no meio do coxo deles, fazendo o que eles querem, como servidão, com subserviência, com adoração a esses bandidos que se usam no termo de ungidos de Deus para ficar enganando as pessoas, cativando mentes incautas, pessoas ignorantes, analfabetas, pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, esses discursos ideológicos, evangelicalistas,
e capitalistas selvagens, calvinistas. Eu não tenho nada para dizer com Calvino, Lutero, Joseph Smith, Ellen White. Eu tenho com a pessoa de Jesus, Luiz Francisco. Eu não tenho nada com o fundador de igreja, John Wesley. Eu tenho com um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eu não preciso por outro fundamento além daquele que já foi posto, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho nada com o fundador de igreja. Eu tenho única e exclusivamente com uma pessoa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único mediador entre Deus e os homens. Ponto final. Não venha com outros ensinamentos, com ladainhas. A Igreja Católica já errou muito. Essas denominações religiosas protestantes, evangelicalistas, já erraram muito, continuam errando, dando tiro no escuro, brincando com a fé, com a boa fé das pessoas, entre aspas. Tem muita gente também que vai, porque quer entrar no jogo, os pastores vendendo a palavra de Deus e essa gente comprando. Dá 10 que eu vou te dar 1.000. Dá a sua casa que Deus vai te dar uma mansão. Faz uma oferta aqui de fé na igreja que tua vida vai mudar. Vamos fazer a campanha aqui das 7 não sei o quê, você traz 7 envelopes com R$50. Ou estou vendendo aqui o sabonete ungido, óleo ungido. Estou vendendo aqui terra de Jerusalém. Estou aqui fazendo uma campanha das portas abertas. Né? Então, tudo isso aí são alternativas. Não precisamos de outro fundamento ou um evangelho alternativo, além do que já foi dado por Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz, ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema. E não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz e ministro do evangelho. Então, eu queria saber onde está o amor, onde está Deus, que Deus é amor. Ele diz que aquele que ama, conhece a Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus e nunca o conheceu, porque Deus é amor. Na íntegra, Deus é amor. Na essência, Deus é amor. Na personalidade, Deus é amor. Tudo que Jesus fez foi amor. Levou cuspida, amor. Levou cravos, amor. Levou coroa de espinho, amor. Pediu água, deram vinagre, amor. Zombação, escárnio. Então, gente, que isso? Vocês estão pagando para aprender a comer comida azeda, comer lavagem da boca desses vagabundos, desses bandidos? O evangelho é simples e puro. Não precisa fazer o que essa gente está fazendo com o nome de Deus. Haverá um pagamento caro. Vai ter um pagamento caro em relação a isso daí. Pode ter certeza que essa é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. Pode ter certeza, comercializar o nome de Deus e usar da boa-fé das pessoas para ganhar dinheiro em nome de Jesus Cristo e através da cruz do Calvário. Isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode esperar que vai ter. E se você estiver envolvido com isso também, querendo comprar lá a sua bencinha, lá a sua benção, querendo comprar a sua salvação, cuidado. Vai o que está vendendo e vai o que está comprando a benção. Vai o que está mercadejando o nome de Deus e vai o que está tentando comprar o nome de Deus. Vai tudo para o mesmo saco. Não brinquem com Deus, gente. Não brinquem. Brinquem comigo, brinquem com um juiz de direito, brinquem com um delegado, mas não brinquem com Deus, gente. Né? Então, essa cena que eu vi essa semana foi muito forte, foi muito triste. O preparo que esses homens dão para essas pessoas é anticristão, é antibíblico, é contra a misericórdia, o amor e a caridade de Deus. São ensinos de demônios, doutrinas de demônios, e cobram caro por isso. Cativam vocês, tiram tudo que vocês têm, dízimos, exigem oferta, exigem uma oferta alçada, exigem sacrifício de vocês, para vender comida podre, comida azeda. Abram os olhos, gente. Eu acredito que como a religião lá atrás e a política condenaram Jesus à morte de cruz, se hoje ele não viesse com poder e glória, os primeiros a condenarem a ele novamente, para não perder o aqui e agora, seriam esses daí, esses falsos pastores, porque eles querem o aqui e agora. Pergunta se o Edir Macedo quer morrer.
deixar tudo que ele tem aí. Pergunta se o Silas Malafaia pensa que quer morrer. Pergunta se o Valdomiro Santiago, o R.R. Soares, Bispo Fernandes, não sei o quê. Pergunta se eles querem morrer. Billy, como é que chama? Benihim, Murdoch, né? Pergunta se essa gente quer morrer com o dinheiro que eles fizeram em cima da obra de Deus. E se fosse um dinheiro para fazer a obra de Deus, ajudar pessoas carentes, viúvas, órfãos, necessitados. Não, mas é para eles. É para o império deles, o império eclesiástico deles. Né? Não existe amor, não existe caridade. Eles não estão preocupados com isso. Caiu na mão deles, balbal. Ninguém mais vê. Esses são os ensinamentos que eu estou vendo. A gente vê essas pessoas transmitindo de cabeça em cabeça e formando esses crentes endiabrados, demoníacos, demoniados, né? E sei lá, o espírito que está tomando essa gente, que é um espírito anticristão. Para essa gente como aí, Edir Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Hernandes, Valdomiro, eu tenho uma palavra só para derrubar essas corjas aí. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e me siga. Vai, vende tudo isso daí, dá tudo isso aí para os pobres, rapaz. A salvação é a maior riqueza, a salvação da alma que uma pessoa pode adquirir. Não tem riqueza no mundo em joia, em diamante, em ouro, em prata, em dólar, em euro, que possa pagar o sacrifício de Cristo na cruz, dando salvação de uma alma, uma coisa eterna. Não tem preço. Então eu digo para vocês, vão, vendam tudo que vocês têm, dá aos pobres, e depois venham e me sigam. Só isso que eu tenho para falar para o Edir Macedo, para o R.R. Soares, para o Valdomiro Santiago, para o Bispo Hernandes, para essa turma, essa leva toda aí. Agora, ensinar a Bíblia de forma deturpada para esses mentecaptos, para esses incautos, para esses neófitos, para saírem fazendo aí o que eles estão fazendo. Veja aí, gente, artistas gospel, barzinho gospel, carnaval gospel, CD gospel, que mais? Show gospel, né? Unção do riso, unção do dente de ouro, unção do emagrecimento, unção do chofar, unção do uivo de leão, né? O que mais? Rolar no chão, pular, sapatear, unção do helicóptero, ficar rodando que nem mãe de santo e pai de santo em centro de Umbanda. Isso tudo, músicas mundanas dentro da igreja, músicas com ritmos de candomblé, de reggae, de rock dentro das igrejas. Não aceito, não admito e creio que à luz das Escrituras isso é outro evangelho. É um evangelho alternativo, um evangelho de Satanás, que foi se infiltrando sorrateiramente dentro das denominações cristãs e está dando no que está dando aí por pura ganância. Por pura ganância. São Judas Iscariotes da modernidade. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de pratas. E esses continuam vendendo, só que com uma diferença, por 30 moedas de ouro. É mais caro, né? São mais requintados, né? Querem mais grana, né? Eu agradeço a oportunidade, até um próximo encontro e uma boa noite a todos, que Deus abençoe os amigos e os inimigos. Porque nós, nessa caminhada cristã, nós fazemos muitos inimigos. Quem fala a verdade só cria inimizade, né? E é chamado de polêmico, de louco, de revoltado. Eu quero que vocês vão para o inferno com essa conversa de vocês. Vocês podem enganar o diabo, mas a mim vocês não enganam. A Bíblia diz: no final dos tempos virão falsos pastores, falsos mestres e falsos
profetas. E farão sinais, prodígios e maravilhas. Se possível for, farão até fogo cair do céu e enganarão os escolhidos. Se possível for. A mim, ninguém engana, ponto final. Quer dar tudo que você tem, dê. Quer vender tudo que você tem em nome de Jesus, venda. Quer vender o evangelho de Cristo, quer vender a pessoa de Cristo, quer vender santinho, quer vender água benta, quer vender terra santa, quer vender... Faça o que você quiser, mas assuma as consequências, porque o juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai cair sobre a sua casa, vai cair sobre a sua cabeça. Eu já soube uma época na minha vida o peso da mão de Deus. Essa gente que está brincando, blasfemando contra Deus, e consequentemente a blasfema contra Deus e a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu só tenho um recado: cuidado, não tem retorno. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A Bíblia diz: se pecares contra o Pai e o Filho, se pedirem perdão, serão perdoados. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, não há perdão. Não é aquele pecado, não estou incentivando ninguém a prostituir, adulterar, sair na carne, mas não é aquele pecado que a congregação diz que é o pecado de morte, pôr um pintinho dentro de uma vagina. Deus não está preocupado com isso. Isso aí é um pecado que a Bíblia diz que é um pecado, quem faz isso não peca contra Deus, porque Deus não pode receber punição de ninguém. Ele é 3 vezes santo, né? Uma repetição enfática, quer dizer, 3 vezes santo, bilhões e bilhões de vezes santo. Então, quando nós adulteramos ou prostituímos, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Então, aquele pecado lá que essa congregação cristã diz que é o pecado de morte, isso é outro ensino de demônio. Deus não está querendo condenar ninguém à morte eterna por causa de pegar um pintinho, um pênis lá e pôr numa vagina lá, por causa de meia hora de prazer lá, momentâneo lá e passageiro. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo são outras coisas. Por exemplo, fazer negócio com o nome de Deus, fazer barganha com o nome de Deus, deturpar a palavra de Deus, brincar com os dons do Espírito Santo, quando não são os dons do Espírito Santo, é o diabo agindo, são espíritos caídos, de anjos de luz caídos agindo, né? São espíritos de candomblé agindo, são guias espirituais de anjos de luz caídos agindo, o próprio Satanás operando, também são espirituais. Esse, inclusive, ele conheceu a Deus, conheceu a glória de Deus, andou com Deus, esteve no céu, teve com Deus, tanto é que Deus o lançou para fora. E hoje ele vive aí de ficar perturbando os habitantes da terra. Como ele disse quando Jó foi tentar Jó, Deus perguntou: onde anda Satanás? Ele percorrendo a terra. Né? Aí ele disse: quero saber se realmente seu servo Jó ele é fiel. Ele tem sido fiel porque ele tem de tudo. Tira o que ele tem para ver se ele vai continuar te servindo. E Deus disse para ele: olha, vai lá, toca em tudo que o meu servo Jó tem. Só não toca na vida e na alma dele. E nós sabemos a história de Jó, né? E depois o final que Deus colocou para Jó. Teve tudo em dobro, né? Porque ele manteve a sua sinceridade. Até a esposa de Jó disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Olha que blasfêmia. Ele disse: eu vim nu para o mundo, e nu vou sair dele. Nada trouxe, nada vou levar. Alguém consegue levar alguma coisa num caixão? Alguém consegue levar alguma coisa para uma sepultura? Tudo que nós temos aqui, gente, é emprestado. Deus nos emprestou, nos deixou usando aí como administrador, por um tempo. Alguém vai levar alguma coisa dentro de um caixão? Para dentro de uma sepultura? E mesmo que levar, vai usufruir? Então vamos ficando por aqui, porque eu já estou com os nervos arrefecidos, eu estou com os nervos à flor da pele, com aquela situação que eu vi hoje na frente daquele restaurante. Eu gostaria de parabenizar os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, pelo que estão ensinando para essa gente como se fossem evangélicos, como se fossem cristãos genuínos, autênticos, e não possuem a menor demonstração de serem seguidores ou discípulos de Jesus Cristo, onde quer que vão.
Presbiteriana Renovada, Metodista, Adventista do Sétimo Dia, CCB, Batista, não estão servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Estão servindo ao homem. Estão se rendendo ao homem. E o homem está vendendo a palavra de Deus e você está comprando a palavra de Deus. Mas não estão seguindo os ditames e sendo discípulos genuínos de Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu tenho a dizer, diante de tudo que nós estamos vendo. Contra fatos não existem argumentos. Nós temos aí na filosofia, de longas datas, né, da filosofia clássica, na Grécia, então nós temos aí, razão tem consequência, né? Então a razão disso vai trazer uma consequência, né? E causa tem efeito. Certo? Eu tenho um terremoto, e o efeito dessa causa, que é o terremoto, o que é? Destruição, rachaduras em terras, rachaduras de casas, né? Rachaduras de prédios, demolições de prédios. Agora, o homem é dotado de razão, e tudo aquilo que ele fizer, consciente ou inconsciente, vai ter consequências. Ele assume as suas consequências, suas escolhas, né? Suas deliberações, suas preferências, suas atitudes, seus comportamentos, suas práticas. Então eu gostaria de deixar o meu recado aqui, até um próximo encontro, que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Que é chamada, no grego, de metanoia. Uma mudança de pensamento, assim, 180 graus. Você muda da água para o vinho, do dia para a noite. Por isso que as pessoas muitas vezes chamam o cristão de louco, muitas vezes não entendem a mudança, que é uma coisa muito brusca, e ela é operada justamente através do Espírito Santo de Deus no espírito da pessoa, na alma da pessoa. Então, existe essa transferência, essa mudança, né? Essa transformação. Então, nós temos sim que observarmos as obras, mas não para por aí. Existem pessoas que se batizam, passam pelas águas batismais, e passam a usar um terno, uma gravata, a mulher deixa o cabelo comprido, não usa mais calça comprida. Isso aí, tudo bem, obviamente, é melhor do que estivesse andando nu aí pelas ruas. Mas isso aí é uma santidade exterior. E isso, às vezes, é o problema que traz muitas outras consequências, porque a pessoa, fazendo esse tipo de santificação exterior, essa questão de autojustificação, ela se sente e salvadora do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, só que existe um porém, a Bíblia é clara em dizer que antes de nós conhecermos ou termos um encontro decisivo com Jesus, muitas vezes, muitos de nós tínhamos determinadas atitudes que não corroboram muito com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos de nós roubavam, muitos de nós prostituíam, adulteravam, corrompiam, mentiam, tínhamos um coração duro, éramos pessoas desprovidas de Deus, né? Fazíamos tudo que devíamos e não devíamos. Talvez tantas outras coisas, né? Assaltos, homicídios, uso de entorpecentes, etc, etc. Então nós observamos que é para cristãos e não crentes, os cristãos espirituais. Então nós temos aí esse ponto de conhecermos a Jesus e depois de conhecermos a Jesus. Então antes nós trazíamos todas as tranqueiras que nós tínhamos sobre nossas vidas, e a partir daí, obviamente, que tem que ter uma mudança de vida. É quase que obrigatório, porque Deus demonstra na palavra dele que Jesus é luz. Então em Jesus não tem nada que pudesse desabonar a sua vida de espiritualidade, sua comunhão com Deus, sua vida sem pecado. Então nós vamos seguir a quem?
a esse Jesus, que vai nos dar força e graça e poder para nós tirarmos de nossas vidas todas essas tranqueiras, esses pecados, essas obras que nós trazíamos antes de sermos conhecedores da salvação em Jesus Cristo de Nazaré. E essa salvação nos traz uma remodelação de vida, uma mudança de vida. Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez juntos para discorrermos a respeito deste próximo tema. E eu gostaria de analisar esse tema à luz das Escrituras Sagradas e dos ditames, dizeres, ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu sei, obviamente, que existe o estudo a respeito das 5 solas, né? Sola gratia, sola fide, etc. E eu sei também que nós somos salvos pela fé e nós não temos mérito nenhum, inclusive a fé nos é dada por uma dádiva de Deus, porque se a Bíblia diz que ele pode endurecer o coração de quem ele quiser e pode amolecer o coração de quem ele quiser, para crer ou não crer na obra salvífica. Daí nós temos um marco, que é a nossa vida antes, Jesus, e a nossa vida depois. Obviamente que nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obra, ela é morta. Quando a gente passa da nossa velha criatura pelo marco de Jesus, aceitando a pessoa de Jesus como Salvador, nós temos que ter uma transformação, um novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos em João 3. E nesse novo nascimento, todas aquelas coisas que nós praticávamos, nós não vamos praticar mais. Ou porque Jesus nos limpou, ou porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ou porque nós estamos agora vivendo em espírito, nós estamos não somente falando, proletizando, fanatizando, mas nós estamos em espírito. Porque existem os cristãos, os crentes carnais, né? E os crentes e os cristãos mais oportuno, eu gosto da palavra